O mundo não é gentil com os frágeis. Ele não se curva aos que tremem diante da adversidade. Não ouve os que sussurram desculpas em vez de rugir convicções. Há uma guerra silenciosa sendo travada dentro de você. Uma batalha entre quem você é e quem poderia ser. E no centro desse conflito está o território mais valioso que você possui: suas emoções. Os fracos são governados por elas. Eles se curvam ao medo, se afogam na dúvida, se perdem na tempestade de sentimentos passageiros. Mas os fortes as comandam. Eles não negam a dor, não ignoram o caos. Eles os dominam, transformam o fogo da angústia em combustível para a grandeza. Marco Aurélio, o imperador filósofo, enfrentou guerras, traições, pestes e ainda assim escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Este é o chamado, não para controlar o mundo, mas para governar a si mesmo. Você acha que os fortes são imunes ao medo? Que nunca sentem o frio na espinha antes do salto, o nó no estômago antes da decisão? Engano. A diferença não está no que sentem, mas no que fazem com o que sentem. O fraco acredita que a vida deve ser justa, que o sucesso deve vir fácil, que a dor é um sinal para recuar. Ele espera que o mundo se ajuste aos seus desejos, e quando isso não acontece, ele se quebra. Mas o forte entende a verdade mais libertadora: você não controla o vento, mas pode ajustar as velas. Marco Aurélio governou um império em decadência, assistiu legiões morrerem, enfrentou conspirações, e ainda assim, todas as manhãs, escolhia a resposta mais nobre. Não porque fosse fácil, mas porque era necessário. A obstinação é o inimigo da fortuna, ele escreveu. Em outras palavras, resistir ao que não pode ser mudado é fraqueza. Aceitar e agir, mesmo com o coração pesado, é força. Se você quer comandar suas emoções, comece aqui. Pare de exigir que a vida seja diferente e comece a exigir que você seja diferente. 2 homens perdem tudo. Um chora, amaldiçoa o destino, define-se como vítima. O outro respira fundo, analisa os escombros e pergunta: o que posso reconstruir? A diferença não está no que aconteceu, mas no que cada um decidiu que aquilo significava. Os estoicos chamavam isso de disciplina da percepção, a arte de escolher como interpretar cada evento. O fraco vê um fracasso como o fim. O forte vê como informação. Um relacionamento que acaba, ou uma lição sobre o amor. Uma demissão, ou um sinal para um caminho novo. Marco Aurélio lembrava a si mesmo: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Se você quer governar suas emoções, domine primeiro seus julgamentos. Nada tem poder sobre você até que você dê poder a isso. Há uma mentira que os fracos acreditam: quando eu me sentir, pronto agirei. Mas eis a verdade nua e crua. Você nunca se sentirá pronto. O medo nunca desaparece. A dúvida sempre sussurra. A diferença entre os que ficam para trás e os que avançam é simples. Uns esperam a motivação, outros criam a disciplina. Marco Aurélio não acordava inspirado para governar um império em crise. Ele acordava e agia, porque a ação é o antídoto para a paralisia emocional. Pense em sua vida como já acabada. Agora viva o tempo que resta e faça dele algo extraordinário. Você quer coragem? Haja como se já a tivesse. Quer confiança? Finja até que seu cérebro acredite. As emoções seguem o movimento, não o contrário. Aqui está um segredo que os fortes conhecem. A adversidade não é um obstáculo no caminho, ela é o caminho. O ferro só se torna espada depois de martelado e temperado. O diamante só brilha depois de esmagado por séculos de pressão. Marco Aurélio enfrentou mais perdas do que a maioria jamais verá, e ainda assim escreveu: o obstáculo se torna o caminho, porque ele sabia que a resistência não é um acidente, é o treino.
Cada vez que você escolhe levantar após a queda, cada vez que enfrenta o desconforto em vez de fugir, você não está sofrendo, está se forjando. Os fracos fogem do fogo. Os fortes se banham nele, sabendo que sairão mais duros, mais afiados, mais vivos. Imagine sua mente como um reino. Quem está no trono? A razão ou o caos? A disciplina ou o impulso? Os fracos permitem que qualquer pensamento invasor assuma o controle. Um medo passageiro vira lei, uma dúvida momentânea vira sentença. Mas os fortes, eles são os soberanos de seu próprio território interno. Marco Aurélio governou não apenas um império, mas seu próprio mundo interior. Ele escreveu: "Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela." Se você permite que cada emoção descontrolada dite suas ações, você não é um líder, é um refém. Mas quando você seleciona com mão firme quais pensamentos merecem sua atenção e quais devem ser banidos, você se torna imune à tirania do efêmero. Aqui está o exercício dos fortes. Toda manhã, antes que o mundo coloque suas demandas sobre você, pergunte: quem eu escolho ser hoje? E então, defenda esse comando como um general defenderia suas fronteiras. Há uma linguagem que os fracos nunca aprendem: o silêncio. Eles precisam anunciar cada intenção, reclamar de cada obstáculo, buscar validação a cada passo. Mas os fortes, eles operam no modo silencioso. Suas batalhas são travadas nos bastidores, suas vitórias são conquistadas longe dos holofotes. Marco Aurélio não gritava suas filosofias, ele as vivia. Enquanto outros buscavam aplausos, ele buscava progresso. Não fale sobre o que um bom homem deve ser, seja um. Essa é a essência da verdadeira força. Ação sem necessidade de reconhecimento. Se você quer comandar suas emoções, pare de gastar energia anunciando seus planos e comece a gastá-la executando-os. O mundo não pertence aos que falam mais alto, mas aos que agem com mais consistência. Há um paradoxo cruel na fraqueza. Os fracos desejam liberdade, mas temem o poder que ela exige. Eles querem voar, mas recusam-se a sair do ninho. Querem mudar, mas apegam-se ao conforto do conhecido. Os fortes entendem que liberdade não é um presente, é uma conquista diária. Marco Aurélio enfrentou essa verdade todos os dias. Pare de ser escravo das circunstâncias. Levante-se e assuma o controle. Porque ele sabia que a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas tornar-se quem se deve ser. Se você quer governar suas emoções, aceite o peso dessa responsabilidade. Não há atalhos, não há salvadores. Apenas você e a escolha constante entre render-se ou levantar-se. Aqui está o segredo mais bem guardado dos fortes. Eles não nascem assim. Eles se fazem todos os dias. A disciplina não é um evento, é um ritual. A coragem não é um acidente, é um hábito. Marco Aurélio começava cada manhã com um lembrete. Hoje enfrentarei ingratidão, insolência, traição, egoísmo, mas nenhum deles poderá me ferir, porque eu escolho não ver isso como mal, apenas como ignorância. Ele não esperava que o mundo mudasse. Ele se preparava para enfrentá-lo, independentemente. Se você quer comandar suas emoções, crie seu próprio ritual. Pergunte-se: o que vou enfrentar hoje? Como vou me manter firme? E então, quando o caos vier, e ele virá, você não será pego despreparado. No final, não será lembrado pelo que sentiu, mas pelo que fez apesar disso. As histórias dos grandes não falam de homens sem medo, mas daqueles que agiam mesmo com medo. Marco Aurélio não é celebrado por ter sido um imperador perfeito, mas por ter governado a si mesmo em meio ao caos. Se você dominar suas emoções, você dominará seu destino. Não porque o mundo se tornará mais fácil, mas porque você se tornará mais forte. E quando isso acontecer, você perceberá a verdade mais poderosa de todas. Os fracos são governados porque permitem. Os fortes comandam porque decidem. A escolha, como sempre, é sua.